me sustenta, né? E quando eu subo aqui eu tremo porque é uma responsabilidade, mas nós precisamos cumprir, né? O diácono Leonor, por tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Eu cheguei em casa, eu tinha preparado a mensagem, mas eu cheguei em casa, o Senhor trocou tudo, falou tudo diferente. E eu vou pedir para os irmãos abram lá em Jonas, capítulo 1. Amém? Aleluia. Jonas, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Aleluia. Senhor, te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade, Pai. Assim, Pai, como a tua filha, Senhor, orou, assim como a tua filha, Senhor, ministrou, Pai, sobre a minha vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira, Pai, todo eu, Pai, e coloca, Pai, o teu Espírito Santo, Pai. Senhor, fala, Senhor, conosco, Pai, ministra, Pai, em nossos corações, Pai, a tua palavra, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, entender, Pai, ouvir a tua voz, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, Pai, que já esteve aqui, Pai, ministrando, já esteve aqui orando, já esteve aqui, Senhor, louvando, Pai, o teu santo nome, Pai. Senhor, antes, Pai, de nós chegarmos aqui, o Senhor já se encontrava, o Senhor já se faz presente em nosso meio, Pai. Senhor, fala, Senhor, conosco, Pai, continua, Pai, ministrando, Pai. Abra, Pai, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, Pai, a tua mensagem em nome de Jesus. Amém. O título de Jonas foge do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra ela, porque sua maldade subiu até a mim. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsis, e pagando sua passagem, entrou nele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença de Deus. Porém, o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande que se pensou que se partiria o navio. Só até aqui. Amém? Podeis assentar. Fala para o teu irmão aí, para o teu irmão aí nessa noite, e para ele: não adianta fugir do chamado do Senhor. Não adianta correr. Não adianta tentar se esconder do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes nós ficamos com medo do que o Senhor tem, né, irmã Ellen, para fazer através das nossas vidas. Às vezes nós duvidamos daquilo que o Senhor tem, o que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas, através das nossas vidas. É algo sobrenatural, é algo que nem olhos ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. E Jonas tentou fugir da responsabilidade de pregar, de falar, de pregar a palavra do Senhor naquela cidade. E aquela cidade estava em pecado, aquela cidade estava fazendo tudo aquilo que é o contrário ao Senhor. E o Senhor falou para Jonas assim: Jonas, vai,
Levanta-te e vai ali, vai pregar arrependimento, vai pregar aquilo que as pessoas não querem ouvir, vai falar daquilo que as pessoas não querem falar, vai fazer aquilo que as pessoas não querem fazer. Missionário Elaine, que é pregar sobre o pecado, falar sobre o pecado, pregar sobre arrependimento. Às vezes, querido, não julgando, porque o Senhor ele também traz, mas às vezes as pessoas, né, Chay, quer pregar sobre chave de casa, sobre chave de carro, de moto, sobre porta aberta. Mas antes que o Senhor ele abra a porta, antes que o Senhor ele dê a chave, primeiro vem a tempestade. Porque se não vir a tempestade, quando vier a tempestade, nós somos o primeiro a pular no barco. Nós somos o primeiro a querer sair, a querer fugir da presença do Senhor, assim como Jonas fez, tentou fugir da presença do Senhor. Só que não adianta fugir da presença do Senhor, porque quanto mais nós fugimos, mais o Senhor ele aperta, mais o Senhor ele balança o barco, mais o Senhor ele permite a tempestade, para que nós possamos entender que tudo está no controle dele, tudo está na direção dele. Não adianta a gente querer ir para Tarso, se Deus está mandando a gente ir para Nínive. Não adianta a gente querer Senhor, não vou fazer, não quero fazer, porque o Senhor ele quer que nós façamos, ele quer que nós pegamos aquilo que ele colocou no nosso coração. E eu coloquei aqui alguns tópicos aqui, não vou me demorar. Primeiro, a aprovação tem um propósito de nos despertar espiritualmente. Aquela aprovação que Jonas estava passando, Jonas entrou no barco e tentou ir para Tarso, e veio uma tempestade muito grande, e os marinheiros, aquelas pessoas que estavam ali no barco, não entenderam a tempestade, não entenderam o que estava acontecendo, e começou a questionar, começou a perguntar o que está acontecendo, o porquê dessa tempestade, o porquê desse vento tão forte que está vindo sobre esse navio. E Jonas entendeu e falou para eles assim: só tem um jeito, lança ao mar. E porém o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande que se pensou que se partiria o navio. E os marinheiros tiveram medo, e cada um chamava a seu Deus, e jogaram ao mar os apetrechos existentes no navio, a fim de se descarregarem deles. Mas Jonas havia descido ao interior do navio e se deitara, dormindo profundamente. E o mestre do navio aproximou-se e lhe disse: que fazes aqui, dorminhoco? Levanta-te e clama-te a teu Deus, talvez ele se lembre de nós e não pereceremos. E disse cada um ao seu companheiro: vinde e joguemos sortes, para que saibamos por conta de quem nos tem vindo este mal. E jogaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas,
Então eles disseram: declara-nos agora, por que nos sobreveio este mal? Que ofício tens e de onde vens? Qual é tua terra e de que povo és? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens temeram sobremaneira. Eles disseram: por que fizeste isto? Porque eles sabiam que fugia da presença do Senhor, pois eles declararam isso. E lhe disseram: que faremos contigo para que o mar se nos aquete? Porque o mar se ia esbravecendo mais e mais. E ele lhes respondeu: toma-me e joga-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa nos sobreveio esta grande tempestade. Contudo, aqueles homens remaram com afinco para fazer o barco voltar à terra, mas não puderam, porque o mar se ia esbravecendo mais e mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: roga-nos agora, Senhor, que não perecemos nós por causa da vida deste homem, e nem ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, tem feito conforme teu beneplácito. Assim pegaram Jonas e o jogaram ao mar, e eis que se aquietou de seu furor, e temeram aqueles homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício e fizeram votos. Mas o Senhor preparara um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Até aqueles homens que estavam ali no barco, eles se renderam aos pés do Senhor, porque eles viram que aquela tempestade só veio porque Jonas estava ali naquele barco, por causa de uma desobediência, por causa de Jonas quis fazer tudo aquilo que o Senhor tinha falado para ele não fazer. O Senhor falou: vai para um lugar, ele foi para outro. E muitas das vezes é nas nossas vidas, nós queremos fugir da nossa responsabilidade, né, missionária Elane? Nós queremos fugir daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O que o Senhor quer de nós nessa noite? O Senhor, Ele quer que cada um de nós, que nós nos apresente, que nós nos colocamos diante da presença dEle, diante do nosso pastor, daqueles que estão nos liderando, e nós temos que nos apresentar. Pastor, eis-me aqui, eu quero fazer a vontade do Senhor. Pastor, eis-me aqui, eu quero estar mais e mais fazendo aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor me confiou. Vou falar algo que aconteceu comigo. Eu gosto de falar sempre o que acontece, às vezes que aconteceu comigo. Alguns aqui sabem que eu e minha esposa era líder dos jovens. E no trabalho, a gente trabalhando, e teve uma hora que eu falei assim: Senhor, não quero mais. Não dá, não tem como eu fazer a obra. Só que quem chamou foi. E às vezes nós falamos não para o Senhor. E eu falei: Senhor, não dá mais. Está apertado, o horário está apertado. Só que o Senhor
Porque se largar, vai ficar complicado. O que nós fizemos? Pastor, não tem como mais. Não tem mais tempo para liderar. Não tem mais tempo para ficar à frente dos jovens. Nós não saímos da igreja. Nós continuamos vindo, mas nós entregamos o Ministério de Jovens. E outras pessoas pegaram. Só que não era o tempo e não era a hora de largar. E eu falei, Senhor, eu entreguei. E quando eu entreguei, o Senhor falou assim para mim, agora vai passar pelo vento. Vai passar pela tempestade. Porque não era o tempo e nem a hora de entregar.